Olá, galerinha da 601, e aí, tudo bem? Saudades, né? Mal começamos com nossas aulas virtuais, nossas aulas online, nossas videoaulas, né? E aí a gente já parou pro feriado, mas agora vamos retornar com tudo, hein? Falamos na última aula sobre a litosfera, falamos sobre as camadas da litosfera e como elas eram compostas, não é isso? Falamos também que a parte dos nossos continentes é formado pelo quê? Pelo nosso solo. E esse solo, ele é formado como? Para a gente saber como é formado o solo, a gente tem que começar entendendo o que são os minerais, tá? E esses minerais que são compostos químicos inorgânicos que possuem estruturas moleculares definidas. Além disso, eles se formam naturalmente. Então a gente se encontra esses minerais na natureza, eles se formam na natureza naturalmente, tá? E aí é que tem uns exemplos. Quem já viu uma pedra de quartzo? Acho que todo mundo já, né? Aquilo nada mais é do que um mineral. E aí, esses minerais em conjunto formam as rochas. Então, as rochas são a união natural de minerais compostos químicos definidos quanto à sua composição. Podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre. Galera, aquilo que vocês às vezes acham no chão e querem jogar na cabeça do coleguinha, aquilo na verdade não é uma pedra, e sim uma rocha. Se vocês pegarem e verem essa daqui, que parece aquelas pedrinhas de obra mesmo, então aquilo, gente, na verdade o nome certo não é pedra, e sim rocha. Então, se a gente observar, tem várias coresinhas aqui nelas, ó, tá vendo? Elas têm umas estruturas que parecem ter umas manchinhas. Essas manchinhas nada mais são do que o quê? Os diferentes tipos de minerais que compõem essas rochas. Então, essas cores diferentes, como aqui, que a gente está vendo mais escuro e os detalhes mais brancos, são o quê? Os diferentes tipos de minerais que estão presentes nessa rocha. E aí a gente tem diferentes tipos de rochas. A gente tem as rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos falar de cada uma delas agora, tá bom? Deixa eu botar aqui para ficar certinho, né? As rochas ígneas ou magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento do magma. O que é isso? Deixa eu... Não, só um minutinho. Vou voltar aqui. O que acontece? Aqui tem o magma. Quando o magma ele atinge a atmosfera, ele vai entrar em contato com o ar e ele vai começar o quê? A resfriar. Aquele magma, ele estava derretido porque ele estava em alta temperatura. Quando um vulcão ele sofre erupção e ele elimina esse magma, aquele magma que vai caindo aqui em volta, ele começa a entrar em contato com o nosso ar e ele começa a perder calor. Ele começa o quê? A resfriar. E nisso que ele vai resfriando, o que acontece? Ele vai dando origem às nossas rochas ígneas ou magmáticas. Então, as rochas magmáticas, olha o nome, magmáticas. Esse nome magma já diz de onde elas vêm. Elas são formadas pelo resfriamento do magma, tá? São rochas formadas pelo resfriamento e solidificação de elementos endógenos, no caso, o magma pastoso. São exemplos de rochas magmáticas, o granito, é granito, a rocha é granito, a chuva é granizo, não esqueçam. O basalto, o diorito e o andesito. Então, esses são alguns tipos de rochas ígneas ou magmáticas. As rochas sedimentares. Gente, se vocês repararem essa formação dessa bacia sedimentar, ela tem várias o quê? Várias linhas, né? A gente pode observar claramente essas linhas. O que são essas linhas? São os sedimentos. Os sedimentos vão se decompondo um sobre o outro. Então, eles vão se colocando um ali sobre o outro e conforme essas camadas vão formando o quê? São várias camadas de sedimentos. Daí,
rochas sedimentares, porque o que? Vai ficando camada sobre camada. Então, nesse tipo de rocha, tem sua formação a partir do acúmulo de resíduos de outros tipos de rochas. São exemplos de rochas sedimentares o arenito, a argila, salgema e calcário. Gente, não é areia aqui, desculpa o erro, é arenito, tá bom? E aí eles vão colocando assim, várias camadas umas sobre as outras. Por isso sedimentares, que são vários sedimentos que vão se acumulando uns sobre os outros. Uma coisa interessante sobre esse tipo de rochas sedimentares é que nesse tipo de rocha, como ela vai colocando camada por camada, então vamos botar aqui, eu botei a caneta aqui, né? Tem uma camada, formou-se outra camada aqui. Nisso que essa camada se formou sobre essa caneta, vamos pensar que essa caneta é um inseto. Então esse inseto vai ficar prensado dentro dessas duas camadas. E aí vão ter outras camadas aqui em cima, não é isso? Várias outras camadas vão se formando. Então, quando esse inseto prensou aqui sobre essas duas camadas, o molde dele vai ficar naquela rocha. E esse molde é o que dá origem aos fósseis. Então, olha, o peixe, ele ficou preso entre os sedimentos de uma rocha sedimentar. Então, quando essa matéria em decomposição se decompôs devido às bactérias que decompõem matéria orgânica, ficou a marca o quê? Dos seus ossos. Então, essa rocha conservou o quê? O formato de todo o corpo desse peixe. A libélula aqui, o formato dessa libélula ficou porque a camada de rocha prensou ela ali, e aí a forma do corpo desse animal ficou conservada nessa rocha. Então é assim que surgem os fósseis. E os fósseis, eles são importantes, por quê? Porque eles nos mostram coisas que são de tempos muito remotos, coisas que aconteceram milhares de anos atrás. Então a gente consegue perceber e entender como aconteceu há milhares de anos atrás, devido aos fósseis que ficam presos nessas rochas sedimentares. Tranquilo? Então vamos continuar. As rochas metamórficas. Metamórficas, esse nome metamórficas são por quê? Porque sofreram metamorfose. O que é essa metamorfose? Sofreram uma transformação. Transformação a partir de outros tipos de rochas. Então, uma rocha magmática pode originar uma rocha o quê? Metamórfica. Então essa rocha vai sofrer ação de vento, de chuva, de pressão, de temperatura e vai modificando no decorrer dos anos, dando origem às rochas metamórficas. Então, se eu perguntar numa linha de tempo, quais foram os primeiros tipos de rochas a surgir? As rochas magmáticas ou as rochas metamórficas? As rochas magmáticas. E a partir de variações dela, mudanças que ocorreram nela, é que surgem as rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas são as mais novas, tá? Se for pensar num tempo cronológico, assim, elas são muito mais recentes do que as magmáticas e sedimentares, tá bom? Então, nesse tipo de rocha tem sua origem na transformação de outras rochas, em virtude de pressão, de temperatura, que são alguns desses exemplos. E aí aqui a gente tem até aqui, ó, rocha original, que é o granito, dando origem a uma rocha metamórfica, que é o gneiss, tá? Então isso aqui é um exemplo. Esse tipo de rocha sofreu ação de pressão, de altas temperaturas e deu origem a uma rocha metamórfica, que é o gneiss. Gente, então por hoje é só. Tranquilo? Então, com isso a gente estuda o tipo de rochas e minerais e rochas, e na próxima aula a gente começa a falar sobre o solo. Espero que todos tenham entendido. E aí eu vou deixar para vocês agora algumas atividades a serem feitas. Gente, essa matéria de rochas e minerais, deixa eu fechar aqui o computador rapidinho. Esse quadrinho aqui é de uma outra aula também, vou tirar ele daqui. E aí, só pra gente falar, aqui na apostila a gente começa a falar sobre rochas e minerais na página
21. E aí, eu marquei aqui algumas observações para vocês que são importantes. E eu quero que vocês façam para mim esse exercício, tá? Que vai ser para aula. Vocês vão fazer o praticando da página 24. Então, para hoje eu quero praticando da página 24 e eu quero ainda o aprofundando até o número 23 da página 25. Então, vocês vão fazer do 7 ao 23, tá bom? Para hoje. Podem fazer no caderno, tirar foto, tá, galerinha? Vocês podem fazer no caderno, tirar foto e me mandar lá, desculpa. Então, vocês podem tirar foto lá do caderno e me mandar lá no Classroom. Dúvidas, só tiro no Classroom. Não adianta me mandar pelo WhatsApp, tá bom? Já falei sobre isso lá na nossa primeira aula, nossa videoaula que a gente teve. Então, gente, só para repetir, a atividade de hoje, página 24, começando no exercício 7 e vai até a página 25, até o número 23. O desafiando não precisa fazer. Então, isso tudo é para hoje, tá bom? Então, vamos colocar a mão na massa, pessoal. Qualquer dúvida, vamos nos chamando daí no Classroom. É só botar um comentário abaixo aí do nosso vídeo, tá bom? Beijinho, galerinha. Tô com saudade de vocês.